pela independência do Tibete, né? É, outros filmes aí sobre a Índia são bastante interessantes. Passagem para a Índia é um clássico do cinema. Gandhi, imprescindível assistir, entendeu? Qual foi a importância do Gandhi, né? Mahatma Gandhi, né? Título significa o iluminado, né? Tanto para a Índia quanto para o mundo, né? Tem um filme que é uma comédia que é muito legal, chama o Exótico Hotel Marigold, para você entender um pouco, sacar um pouco da cultura indiana, do otimismo, né? A história, eu vou falar rapidamente da história desse filme. É, o menino, o moço, ele herda o hotel do pai dele, só que o hotel está totalmente caindo aos pedaços. E ele solta na internet a propaganda como se o hotel fosse novo. E ele recebe hóspedes, né, de terceira idade no hotel, e todos, assim, ficam decepcionados que o hotel está caindo aos pedaços, tal. Mas é um filme lindo, é um filme mistura comédia, drama, é muito legal. O Exótico Hotel Marigold, e você entende esse contraste da Índia, né? Porque né, ele é aquele hindu otimista, está sempre agradecendo, sempre sorrindo, mesmo quando as coisas estão destruindo, e o irmão dele, que quer que ele venda o hotel, é um cara que ganha dinheiro com indústria de tecnologia, né? É um cara, um matemático, sei lá, né? Depois vocês vão ver por que matemático, né? E é um filme muito bom também para você entender esse contraste que a Índia é. Eu já conheci pessoas que foram para a Índia e falam que a Índia é chocante, porque ao mesmo tempo que você tem aquela beleza extrema, aqueles cheiros maravilhosos de incenso, do outro lado você tem lixo na rua, você tem boi morrendo e ninguém... Da mesma forma como ninguém judia dos bois, eles também não cuidam. Então, as cidades são cheias de boi magrelo andando, tem muita sujeira, tem o caso da violência contra a mulher, muitas vezes, né? Tem os casos de estupro que são terríveis ali, né? Tem a violência política, né? Tem a violência de religiões. Então, a Índia tem esse conflito. Então, você pega o próprio Gandhi, né? Ele foi assassinado por um radical Sikh, né? Que era contra o que o Gandhi fez, porque o Gandhi, quando ele conseguiu acabar com o domínio britânico sobre a Índia, ele pegou duas porções do território indiano, uma a leste e outra a oeste, e cedeu aos muçulmanos para que eles fossem viver ali e não tivesse mais conflito dentro do território indiano. Então, de um lado surgiu o Paquistão, né, do outro, né, a oeste Paquistão e a leste Bangladesh. Esses dois países são de população muçulmana, mas eram territórios indianos antigamente, né? E esse radical não aceitou isso e acabou matando o Gandhi, né, que foi uma pessoa incrível. E tem um filme que é chocante, dá um nó na garganta quando a gente assiste, que chama Quem Quer Ser um Milionário. Esse filme é fantástico. Ele mostra a pobreza, ele mostra a questão do contraste da sociedade indiana, né, da questão da distribuição de renda, da questão da televisão, da mídia, como ela manipula as pessoas. É outro filme imprescindível de ser assistido, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui as imagens sobre a Índia, né, para a gente poder ver a questão da indústria, né, a questão industrial indiana. Então, vamos lá. Agora sim. Bom, a Índia, em primeiro lugar, ela é chamada continente por quê? Porque, na verdade, né, quando nós tivemos a separação dos continentes, né, a Índia não estava colada na Ásia, né? Ela foi um continente que migrou devido ao movimento das placas tectônicas, se choca com o continente indiano, e desse choque ergueu aqui no norte a cadeia do Himalaia. Então, o norte da Índia, ele tem a cadeia do Himalaia com vários rios importantes que correm em direção ao sul, e essa região sul da Índia também é um planalto, né, chamado Planalto de Deccan, riquíssimo em minérios. A Índia também tem uma floresta chamada Jungle, que você pode ver também no filme Mowgli, né, o Menino Lobo. E a Jungle, ela está muito destruída, mas tem áreas dela que ainda são bem preservadas. É a floresta tropical que lembra a nossa Mata Atlântica, beleza? É o mesmo estilo de floresta. Detalhe importante, né? A apostila de vocês, eu vou pedir para vocês olharem na página 21, na parte onde fala da Índia, falando que a Índia tem 1,2 bilhões de habitantes em 2013. Hoje já está em torno de 1 bilhão 380 milhões de habitantes, né? Tem uma área relativamente grande, é rica em recursos minerais e tem um mercado interno em expansão, né? Ainda a Índia tem um problema de população com muito baixo poder aquisitivo, então ainda há muita pobreza.
Mas, né, a Índia, ela tem uma coisa interessante, ela tem muita gente vivendo nas áreas agrícolas, principalmente nos vales dos grandes rios, o Ganges, Brahmaputra, né? Então, no mapinha da apostila de vocês, se vocês repararem, esse aqui não tem os rios, mas no mapinha da apostila ele mostra que todas as regiões industriais estão interligadas a esses rios. Tá? Aí ele vai falar uma coisa interessante, que ele é um dos países mais promissores, junto com a China, em termos de crescimento industrial, faz parte do BRICS, né, que são aqueles países grandes e com grande possibilidade de crescimento econômico, né, que seria o Brasil, né, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né, daí BRICS, né? E a apostila de vocês divide o desenvolvimento industrial indiano em 3 períodos. Então ele fala que um período foi o período da colonização inglesa, que vai até 1947, quando os ingleses implantam na Índia a indústria têxtil. Então, a indústria têxtil e uma indústria alimentícia. Então, muitos dos produtos que os indianos forneciam, por exemplo, para todo o Império Inglês, o sal, forneciam tecido de algodão, e fabricavam pequenas peças, máquinas, né, para a indústria de locomotivas, por exemplo, na Inglaterra. Quando eles conquistam a independência em 1947, depois de 200 anos de dominação inglesa, né, ela se aproxima da União Soviética, tá? E ela começa uma segunda fase. Nessa segunda fase, ela segue aquele modelo socialista, mas ela não implanta um governo socialista, mas ela segue aquele modelo de desenvolvimento setorial e com planos de duração por períodos, 5 anos, 6 anos, né? Então é quando eles vão desenvolver a indústria de base pesada, fabricação de aço, né, principalmente. E aí, junto com essa indústria siderúrgica e metalúrgica, começa a surgir também, né, uma indústria, outros tipos de indústria associados, né, que é a indústria de fabricação de bens de consumo mais simples. Né. Quando a gente chega nos anos 80, a Índia começa a receber indústrias químicas. Né. Então, até tem uma coisa interessante, né? Quando começou o movimento ambientalista na Europa, né, a população europeia não queria indústrias poluidoras no seu continente, nos seus países. Então, ela começa a exigir a saída de indústrias poluidoras, e principalmente indústria química, do seu território. Outra coisa interessante, a população começa a pressionar os deputados para que criem leis ambientais. Então, as indústrias químicas da Europa, né, elas migram para 3 lugares. Elas vêm para o Brasil, então elas se instalam em Cubatão, e é aí que na década de 80 Cubatão ganha o título de cidade mais poluída do mundo, tá? Teve todo aquele problema. Elas se instalam no Cairo, no Egito. Então o Cairo até hoje, todo mundo fala que se você olhar das pirâmides para a cidade, você enxerga a poluição atmosférica sobre a cidade do Cairo. Então por isso que as fotos que eles tiram é sempre da cidade em direção às pirâmides, porque aí a poluição não aparece. Né? É raro você ver foto da cidade do Cairo, porque ela é uma cidade de indústria química, poluída. Né? E outra região foi na Índia. Inclusive teve um acidente numa cidade indiana chamada Bhopal, onde houve um vazamento de gás tóxico de uma indústria química, né, que matou milhares de pessoas no dia. Assim, as pessoas estavam na rua, teve o vazamento do gás e um monte de gente morreu. Né? Então, a Índia ela tem essa questão de ter atraído também a indústria química e, consequentemente, indústria petroquímica. Então, hoje, você vê nesse mapinha aqui, ó, ele mostra as regiões industriais, né? Essa região aqui, né, próxima a Bangladesh, tem uma grande concentração, porque aqui é o chamado Vale do Ruhr, né? Ou seja, o Vale do Ruhr é um vale ali na Alemanha, próximo ao Rio Reno, né? O Rio Ruhr, ele deságua no Rio Reno, lá na Alemanha. Então, é uma região que lá tem muito carvão, e aqui na Índia também. Então, por isso que aqui, ó, juntando carvão e ferro, você tem indústria o quê? Né? Indústria mais metalúrgica, mecânica, né? Agora, tem uma coisa interessante, né? A Índia também tem a maior indústria cinematográfica do mundo,
que é chamado Bollywood. Né? Então, os indianos, eles são é, fabulosos consumidores de cinema. E os filmes indianos são muito legais, assim, são engraçados, eles têm uma estética própria, tá? Tem os musicais, então é sempre com muita música, muita dança, altas coreografias, muita expressão facial, né? Faz parte da cultura oriental, né? Se você olhar o teatro tradicional ali da Tailândia, né? Camboja, Vietnã, Índia, né? Expressão facial, os olhos, né? A mão, né? Então é muito legal você ver esses filmes, né? Que é bem diferente da indústria cinematográfica norte-americana, tá? Outra coisa que chama atenção é que os indianos, né, eles são excelentes matemáticos, tá? Então, historicamente, ó, esse filme é muito legal, tá? O Homem que Viu o Infinito, se eu não me engano, tem Netflix, tem aí, né, é fácil de achar. Na verdade, é a história desse cara aqui, né? Agora eu esqueci o nome dele, né? Que é um nome, aqueles nomes indianos lá, né? Esse cara aqui foi um dos maiores matemáticos da história, né? E ele era autodidata. E ele foi estudando na Inglaterra, sofreu preconceito, né? E ele deu um up na matemática. Ele resolveu, né? Ele desenvolveu, né, áreas da matemática. Depois eu ponho no chat o nome dele, tá? Não vou deixar passar em branco. Né? E um outro, o mais recente, é esse rapaz aqui, né? Esse menino aqui, ele também é um gênio da matemática. E o que aconteceu? Ele é tão genial, e a Índia é um país que ela está com uma estratégia, aí é que entra a questão dos orientais terem estratégia. Toda criança na escola indiana que se destaca em alguma área, ela ganha proteção do governo para os seus estudos. Então, o que acontece? A Índia tem um plano de transformar 30% da sua juventude em cientistas de tecnologia de ponta. Tá? Então, se ela identifica, né, se os professores de uma escola, vê, olha, aquela criança ali ele tem a tendência a ser um cientista na área de botânica. O governo vai lá e investe pesado para essa criança poder estudar. Tá? E esse rapaz aí se mostrou um geninho na matemática. Aí o que aconteceu? O governo pagou uma bolsa de estudos para ele ir na melhor escola de matemática da Alemanha. Quando ele chegou lá, né, a história é bem interessante. Ele viu que na sala de aula tinha essa conta, né? Tinha essa equação aqui, né? E aí ele perguntou para o professor lá, o que que é isso? Ele falou, isso é o enigma de Newton. Ninguém conseguiu resolver, e nem o Newton. E o que calcula o enigma de Newton? Calcula a trajetória exata de um projétil submetido à força de gravidade e à resistência do ar. E aí ele falou, não custa tentar, eu vou tentar resolver isso aí. E aí ele resolveu. Então esse aqui é considerado, com 16 anos, ele resolveu o enigma de Newton e hoje, né, ele já está mais velho, então, provavelmente já está dando aula na universidade, ele é considerado um dos gênios atuais da matemática. E aí você vai falar assim, mas o que acontece com esses orientais que eles curtem tanto ciências exatas? E volta mais uma vez, ó, a ideia daquele, né, daquele físico e filósofo finlandês que escreveu, né, O Ponto de Mutação. Ele também escreveu esse livro tal da física, onde ele analisa como a física moderna, a física quântica, ela tem muito a ver com a ideia que os orientais têm das forças que regem o universo, o yin e yang, tá? O equilíbrio de forças. Então, a cultura oriental ela está mais próxima da física quântica, né, do que nós podemos imaginar. Então, para eles, entender essa questão aí da abstração da matemática, né, é simples, porque faz parte do cotidiano cultural deles. Tá? A apostila de vocês, continuando na página 21, ela vai falar aí que a Índia sofreu recentemente aí, né, uma fuga de cérebros, né? Então ela teve um problema aí de muitos cientistas irem trabalhar nos Estados Unidos, ou muitos jovens irem estudar lá. Então por isso que essa estratégia do governo indiano também foi do quê? De dar bolsas de estudo. Então o cara vai, estuda, mas depois ele retorna, né? E incentiva que esses caras também se tornem empresários industriais. Então você tem caras aí multimilionários trabalhando com tecnologia de ponta.
A Índia já tem o seu programa espacial também, recentemente tentou lançar aí um foguete, não deu muito certo, né? Perdeu comunicação, mas eles estão na corrida. Outra coisa, eles investem muito em tecnologia digital e hoje são os maiores exportadores mundiais de software. E muitas empresas britânicas ou norte-americanas migraram para a Índia porque o povo lá fala inglês. O tecido colônia da Inglaterra, eles falam inglês. É a segunda língua deles. Então, eles utilizam a mão de obra barata. Então, é muito interessante que até teve uma questão de vestibular sobre globalização, que falava de uma historinha de uma menina, uma moça, não sei, né, que ligou no call center, né, para reclamar de um produto da Inglaterra, e o call center quem atendeu foi uma moça na Índia, né? E, e aí a questão perguntava, né, como era possível isso, tal. Então aquela questão, né, dos sistemas de telecomunicações hoje serem evoluídos, se via satélite, né? Então o teu atendente pode estar em outro país que não tem problema. E a questão também da globalização, das empresas estarem sempre buscando mão de obra mais barata e migrando, né, de locais para aproveitar essa mão de obra barata. Então, a Índia aí é um país emergente, né? Tem sérios problemas sociais. Se você assistir aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, tem muito. Esse filme, quando eu assisti, gente, teve muitas partes dele que eu identifiquei com a nossa sociedade, com a questão da distribuição de renda. Só que lá ganha uma dimensão um pouco maior até, sabe? Né? Pela grande quantidade de gente. Então, você pega, assim, as cidades indianas tem muita gente, né? Mas até aquela coisa da veneração pela televisão, né? A manipulação da sociedade pela televisão é muito parecida, assim, chama bastante atenção, tá? Mas é uma potência aí, então lembrem-se, no setor de informática e está entrando na jogada da tecnologia de ponta. Bom, aí virando a página 22, eu quero que vocês vejam o que fala aqui dos novos países industrializados, ou tigres asiáticos, tá bom? Então eu vou projetar mais uma vez aqui. Muda? Isso. Bom, o que acontece? Quando teve a década de 70 e teve o choque do petróleo, como o Japão importa 98% do petróleo que consome, né, e o petróleo ficou muito caro, o Japão começou a passar o custo do petróleo sobre os seus produtos. Então, os produtos japoneses ficaram mais caros. E aí eles começaram a perder mercado. Então, os japoneses decidiram, escolheram alguns países próximos ao Japão e decidiram mandar suas empresas para lá. Essas empresas iriam aproveitar mão de obra barata, governos que controlavam a sociedade, povos com cultura rígida. Outra coisa interessante, não existia leis ambientais e nem sindicatos. Então, as empresas japonesas migraram para a Coreia do Sul, para Taiwan, que é chamado de Formosa, né, que é onde você tem, né, os capitalistas que fugiram da Revolução Comunista da China, Hong Kong, que é um porto chinês, que hoje pertence à China, e Singapura, que é uma cidade-estado, uma cidade do tamanho de São Paulo. Né? Então, você tem aqui, ó, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, aqui na pontinha da Península de Malaca. Tá? Então, aqui você tem a Malásia, que é um país, né? Aqui, Malásia pega esse território e esse aqui, ó. Né? E essa pontinha aqui é Singapura. Então, as empresas japonesas migraram para cá e essa região aqui passou a ter um intenso movimento de navios, né? E depois com a entrada da China na jogada, ó, então essa região aqui começou a ser uma das de maior circulação de navios, né? E por que eles são chamados de tigres asiáticos? Porque esses países, eles cresceram economicamente muito rápido. Agora, o que acontece? Quando a indústria japonesa foi para lá, tá, gente? Que eles pensavam? Eles pensavam assim, esses caras, eles vão ser nossa mão de obra barata, né? E a gente vai produzir lá, não para eles consumirem, mas para de lá a gente exportar para outros países.
Então, quando eu era pivete, se você comprasse um videocassete, era videocassete, né? Estava escrito muitas vezes Made in Taiwan, Made in Hong Kong, né? E é interessante porque qual foi a sacada desses países? Esses países eram países agrícolas, eram países rurais, eram países que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles eram países pobres, de população pobre, analfabeta. Né? Então, o que eles fizeram? Em primeiro lugar, combateram corrupção. Então, em Singapura, até hoje, quem rouba dinheiro público é fuzilado. Né? Então, primeira coisa, combater o desvio de dinheiro público. Segundo, alto investimento em educação. Então, a Coreia do Sul, olha os números, 12ª economia do mundo, fortemente industrializado, domínio dos chaebols, conglomerados multinacionais. Né? Então, são várias indústrias que agem juntas. Né? Principais ramos, automóveis, Hyundai, Ásia e Kia, informática, Samsung, eletrônicos, LG, tecidos e naval. Tá? Há um tempo atrás, um amigo meu chegou para mim e falou: Tony, meu filho tá querendo, vai fazer intercâmbio, tá querendo ir para a Coreia do Sul. Nós estamos bem preocupados. Eu falei: não, deixa aí, vai curtir para caramba. A Coreia do Sul é um país bonito para caramba, né? Uma sociedade tem lá as suas coisas, ser oriental, mas é muito legal. E realmente, o Arthur voltou encantadíssimo. Ele morou um ano lá. Ele falou que a tecnologia aplicada diretamente na sociedade, apesar de toda a tradição, um país super decente, o modelo educacional deles é de primeira. Pra vocês terem uma ideia, quando tem a prova deles, que é tipo o Enem, o governo decreta feriado para que os transportes públicos fiquem só para os estudantes, para que ninguém chegue atrasado, para que ninguém perca a prova. Outra coisa que ele falou que é muito doido é que se alguém não tem como ir, ele liga e aí vai uma viatura da polícia pegar o cara em casa e levar até o local da prova. E ainda vai com a sirene ligada. Então, eles assim, levam muito a sério a questão da educação. Opa, deixa eu voltar. E hoje estão se tornando uma potência aí, né? Na área de robótica, informática, tecnologia de ponta. Então, por que eles são chamados de tigres asiáticos, né? Tigre é o maior felino da Ásia, né? Porque eles são países pequenos, mas que tiveram um crescimento assustador. A renda per capita da Coreia do Sul, na década de 60, era equivalente à renda per capita hoje do estado do Piauí. E hoje a renda per capita da Coreia do Sul está entre as mais altas do mundo. Então, quando você investe em educação e você melhora o nível educacional da população, você força o erguimento dos salários. E ainda mais quando você tem a tecnologia aplicada na sociedade, então isso traz uma transformação absurda. Tá? Taiwan é um dos mais importantes interpostos comerciais do mundo. Então, todas as mercadorias que saem da China, do Japão ou dos outros tigres asiáticos, muitas vezes param em Taiwan antes de serem distribuídos para o mundo. Então, o porto de Taiwan é considerado um dos mais modernos e mais rápidos do mundo. Olha, você pode ver, você não vê gente andando no porto. Isso aqui são guindastes, né? Então, você tem um funcionário, ou dois, em cada guindaste, um controla o que anda e outro controla o que ergue. E eles vão carregando os navios e beleza. Além disso, Taiwan, né, tem um centro comercial de altíssimo nível, lojas das mais modernas, né? Você tem um turismo muito forte, tanto turismo de natureza, que eles preservam bem a natureza da ilha, é uma ilha bastante bonita, quanto turismo também, né? Urbano mesmo, de restaurantes, shows, tá? Hong Kong, então, como eu falei para vocês, né? Hong Kong também é um grande entreposto comercial, também é considerado um dos maiores centros financeiros do mundo, mas atualmente o que está acontecendo? Como eles voltaram a pertencer à China, o governo chinês não quer manter a democracia que eles sempre tiveram. Eles já tiveram o melhor índice de liberdade humana no mundo, era o país mais democrático do mundo.
E agora eles estão tendo esse problema do governo chinês, está criando lei de extradição. O que é essa lei de extradição? Quem participar de protestos contra o governo chinês vai ser extraditado para as prisões na China. Então, você imagina, né? O cara vive aí num país que já foi altamente democrático, que é um país rico, que é um país desenvolvido, e aí, porque ele protesta por falta de liberdade, ele vai ser preso numa prisão chinesa, vai saber aonde, né? Então, Hong Kong vive esse dilema. Então, atenção, porque essas fotos são recentes, tá? Esses protestos estão acontecendo aí todos os dias lá. Tá? Singapura, como eu falei para vocês, é um país do tamanho da cidade de São Paulo. Tá? É um país que também tem um governo rígido, que combateu a corrupção com bastante violência, não tem é, lei que abrange o problema da corrupção, não. Roubou dinheiro público é executado. Né? E também é um grande interposto comercial, grande centro financeiro, e hoje é tida como a cidade, uma das cidades mais modernas do mundo. Temos de arquitetura, de investimento em transportes públicos, tudo que é de alta tecnologia eles implantam ali. Tá? E já tem o quarto maior PIB per capita do mundo. Então daí o nome tigres asiáticos. Tá? Por isso que eles são chamados de tigres asiáticos. Agora, a apostila de vocês fala também dos novos tigres asiáticos. Então, na página ali 22, né, a gente tem o Vietnã, a gente tem a própria Malásia, a gente tem a Indonésia, né, a gente tem esses países aí, né, Filipinas, eles têm uma diferença em relação aos tigres asiáticos, porque os novos tigres asiáticos, hoje eles recebem as indústrias dos tigres asiáticos e neles não tem governos que combatem a corrupção. Eles não têm governos que investem em educação. Então, eles continuam países de população pobre, mas recebendo indústrias de países ricos. Então, eles hoje são as plataformas de exportação do tigres asiático. Então, a, a Hyundai, por exemplo, coreana, quando ela quer criar uma fábrica para aproveitar a mão de obra barata, ela monta uma fábrica nas Filipinas. Agora, o governo filipino não tem a mesma preocupação com a questão educacional que teve o governo da Coreia. Aliás, as Filipinas recentemente teve aí, né, uma candidata a presidente, né, uma mulher que foi duramente perseguida pelo governo das Filipinas. Ela ficou muito tempo em prisão domiciliar. Então, é um país que ainda tem um modelo ditatorial de governo, né? Não tem liberdade. Se pegar o Vietnã também tem alguns problemas, né? Resquícios até da guerra com os Estados Unidos. Então, são países aí que não têm o mesmo crescimento que os tigres asiáticos, mas também se destacam recentemente, tá bom? Bom, pessoal, vou fazer os exercícios aí, que nós temos um tempinho ainda, tá? Então, vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 22, se já não estão com ela aberta, no exercício 1 ali, tá bom? Alguém tem alguma perguntinha aí? Não? Tudo beleza? Então tá bom. Então vamos aí. Vou tomar um gole de água aqui. Então, primeiro fala assim, ó, na América Latina, o Brasil, Argentina e México, países que já se industrializaram, mantêm, segundo a Divisão Internacional do Trabalho, uma dependência tecnológica em relação aos países desenvolvidos. Então, isso aí é uma questão que nós temos, né? Dependência tecnológica. Segundo o enunciado, é correto afirmar que grande parte da produção industrial, né, alternativa B, né, é caracterizado por um baixo nível tecnológico. Então, é aquela velha história. Né? Se você quer reverter esse jogo, você já tem uma receita de bolo. Qual é a receita de bolo? O que os tigres asiáticos fizeram. Né? Então, combater a corrupção, investir em educação, né? Modernizar a sociedade, fazer a tecnologia ser aplicada na sociedade, né? Fazer as cidades, né, se modernizarem, né? Modificar essa questão da transportabilidade urbana no Brasil, que é complicadíssima. Né? Bom, número 2. A China ocupa o centro das atenções do noticiário econômico e político mundial. O seu rápido crescimento industrial permite, por exemplo, que seja responsável
pela produção de mais de 50% dos brinquedos, relógios, calçados no mundo. Esse rápido crescimento poderá levar a várias consequências, exceto, tá? A gente vai ver qual não vai acontecer. A busca de fontes de energia e matéria-prima, verdade. Pra vocês terem uma ideia, a China é o nosso maior comprador de minério de ferro. Pula a B. C. A parcela da população cujo padrão de vida melhora começa a comprar carros e a poluir ainda mais as áreas urbanas. Verdade. D. Alterações no campo, causando êxodo rural. Sim, a China está tendo um forte êxodo rural e o governo chinês ele controla a população mesmo e constrói cidades. Recentemente, eles construíram uma cidade para 300 mil pessoas. Você imaginou isso? Construir uma cidade para 300 mil pessoas de uma vez? Enfim, aquele monte de prédio. Doido isso, né? O que mais? Maior participação no comércio internacional de produtos industrializados. Qual que está errada? A B. Diminuição da dependência de fontes de energia e de combustíveis fósseis. Eles continuam dependendo, eles têm que comprar todo mundo. Tá? E aí tem gente que começa a falar, opa, errei, não é a 1, é a 2, que começa a falar uns absurdos de que a China criou o vírus para fazer o preço dos produtos caírem e tal. Né? Nada a ver. Né? Na verdade, essa estratégia deles comercial já é antiga. Tá? Bom, enfim. 3. Sobre a economia da Itália, pode-se afirmar: o norte do país, sobretudo o triângulo Gênova, Turim, Milano, é a área mais dinâmica e industrializada. Verdade. Tá? Tanto é que são cidades famosas, né, da indústria italiana, da tecnologia italiana. Né? Os italianos têm tecnologia em vários setores aí, maquinários, lâmpadas, móveis, né? Carros, motores, equipamentos industriais, ferramentas. O que mais? O Sul, apesar de várias tentativas de industrialização, apresenta-se no conjunto com uma paisagem agrária pré-capitalista. Verdade. O Sul é agrícola. Tá? Tanto é que tem uma rivalidade entre os italianos do Norte e do Sul. Né? Os italianos do Sul falam que os caras do Norte são tudo playboyzinho. E os caras do Norte falam que o pessoal do Sul da Itália é tudo carcamano, né? Eles têm um outro termo que eles usam lá, né? Falam que é gente do campo, assim, né? Que é a mesma coisa que a gente falar que alguém é caipira, mas eu falo que nós somos caipira com muita honra, né? Caipira, né? Pé vermelho. O que mais? 3. O país tem importantes recursos minerais como petróleo, ferro e carvão, produtos básicos em que é autossuficiente. Falso. Tá? A Itália não é autossuficiente em recursos minerais. Muito pelo contrário, ela é pobre. Lembre-se que a Itália tem bastante vulcão. Local que tem muita erupção vulcânica tem solo fértil, mas não tem recurso mineral. Japão tem muito vulcão, tem solo fértil, mas não tem recurso mineral. Beleza? Então, alternativa B de novo? Tudo B? Ó, já tá uma coisa esquisita aí. Será que se eu for chutar no vestibular... Não vai chutar no vestibular tudo B, não. Tá? Nada de chutar. Vai resolver as questões, porque geografia é fácil. E você vai gabaritar a geografia no vestibular, tenho certeza. Bom, aí tem as questões do Enem. Acho que dá tempo da gente fazer aqui rapidinho. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia, estava a dispersão da produção do conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem concretizando. Nesse cenário, os tecnopólios aparecem como um centro de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia que conta com mão de obra altamente qualificada. Os impactos desse processo na inserção, até perdi aqui, dos países na economia global deram de forma hierarquizada e assimétrica. Mesmo no grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva, que grupo é esse que se engendrou a reestruturação produtiva? Países emergentes. Né? Houve difusão desigual das mudanças de paradigma tecnológico e organizacional. O que ele está querendo dizer? Que mesmo nos países que tiveram uma certa evolução no processo de globalização, e o Brasil se inclui, essa evolução não é homogênea sobre toda a sociedade. Você tem áreas onde a população
tem mais acesso à tecnologia e área que menos. Você pode ver que o caso da pandemia mostrou bem isso. Você tem estudantes do Brasil que não têm acesso à internet, então estão fora, né? O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre países mais desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Diante das transformações ocorridas, é conhecido que alternativa A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando agricultura, indústria e serviços, com maior destaque nos países desenvolvidos. Então, é aquela velha história. Eu acho engraçado quando a gente vê alguém falar que não deve investir em educação, né? E como se isso fosse fórmula do sucesso. Você olha aí, os países desenvolvidos investem pesadamente em educação, então não tem sentido. Então, deixa eu rapidamente colocar aqui, vai acabar o tempo. 4A. E a questão 5 fala, os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países africanos. Então, está falando daquela questão de que eles estão investindo nos países africanos, muitas vezes também comprando terras. Então, a alternativa D. Tá? Eu vou ser rápido, porque vai acabar o tempo e vai cortar. Tá bom, gente? Então, eu vou me despedindo aqui. Próxima aula, a gente vai ver problemas ambientais urbanos e protocolos ambientais. Tenham uma ótima semana aí, estudem, e é isso aí. Tá? Bastante foco aí nos estudos.